Olá galera, estamos aqui mais uma vez com uma videoaula para responder questionamento de alunos, dúvida que os alunos têm. E dessa vez a Grace mandou uma pergunta bem interessante. Como eu devo baixar ou como eu faço para baixar um ativo depois que o contrato de arrendamento acabar? Uma pergunta interessante. Primeira coisa é que nós temos que entender que o arrendamento mercantil mudou o conceito, mudaram as regras a partir de 1/1 de 2019. Então, só para você ter uma ideia, não existe mais arrendamento mercantil operacional e arrendamento mercantil financeiro. Agora é apenas arrendamento mercantil. Ou um contrato ele é de arrendamento mercantil ou contém arrendamento mercantil. Então a resposta, eu vou dar essa resposta dentro desse novo conceito, obviamente. Mas já quero aproveitar e dizer que eu vou deixar aqui na descrição uma videoaula, aliás eu fiz 2 videoaulas sobre o novo arrendamento mercantil. A primeira videoaula é sobre a definição, a nova definição, as novas regras do arrendamento mercantil. E fiz depois uma videoaula sobre a contabilização por parte do arrendatário desse novo arrendamento mercantil, tá certo? E essa resposta que eu vou dar para a Grace, eu vou dar um exemplo, quer dizer, a gente vai dar um exemplo não, nós vamos conversar em cima da própria NBCTG ali no computador. Então a gente vai para a tela do computador agora para ler o que diz ali a NBCTG, né? E vamos conversar ali a respeito disso. Tá legal? Então acompanha aí, vamos lá responder a pergunta da Grace. Muito bem, então nós vamos começar aqui com o item 5 lá da NBCTG 06, que fala de arrendamento mercantil. Diz o seguinte: o arrendatário pode decidir não aplicar os quesitos dos itens 22 a 49, arrendamentos de curto prazo e arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Eu vou ler primeiro, depois eu faço comentário. Se o arrendatário decidir não aplicar os quesitos dos itens 22 a 49, a arrendamentos de curto prazo ou arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor, o arrendatário deve reconhecer os pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como despesa em base linear ao longo do prazo do arrendamento, ou em outra base sistemática. O arrendatário deve aplicar outra base sistemática se essa base representar melhor padrão do benefício do arrendatário. Então, na verdade, é o seguinte: primeiro tem que entender que essa nova definição de arrendamento mercantil deixa claro o seguinte, que toda vez que você tem um ativo que está pagando um aluguel, por exemplo, e tem todo o benefício sobre esse ativo, e também toda a responsabilidade sobre esse ativo, você vai ter tantos benefícios quanto custos sobre esse ativo, você caracteriza aí um arrendamento mercantil. E por conta disso você tem que ativar. Beleza. Só que aqui neste item está dizendo o seguinte, que se o contrato de arrendamento mercantil for de curto prazo, ou seja, até 12 meses, ou o ativo subjacente, esse ativo que você está arrendando, for de baixo valor, você pode optar por não ativar ele, ok? Você pode optar por não contabilizar como a norma está mandando. Você pode contabilizar como despesa. Por que eu estou falando isso antes de responder o questionamento da Grace? Porque ela pergunta o que fazer para baixar o ativo após encerrado o contrato de arrendamento. Então nós temos que entender que esse contrato de arrendamento agora, ele tem que, se ele for de curto prazo, eu não preciso contabilizar no ativo. Então pronto, já não haveria essa situação, tá certo? E se o ativo for de baixo valor, também não haveria essa situação de mobilização. Continuando ali no item 7. Se o arrendatário contabilizar arrendamentos de curto prazo, aplicando o item 6, o arrendatário deve considerar o arrendamento como novo arrendamento para as finalidades dessa norma, se houver modificação do arrendamento ou
houver qualquer alteração no prazo do arrendamento. Então vamos supor que o arrendamento seja de curto prazo. Ah, beleza, então eu não preciso contabilizar no ativo, eu não preciso imobilizar esse bem que está sendo arrendado. Porém, está dizendo no item 7, se houver modificação desse arrendamento, se o prazo desse arrendamento for prolongado, passar de curto prazo para longo prazo, aí sim eu tenho que ativar esse bem, ok? Não tem o que fazer, eu teria que contabilizar ele no ativo mesmo. Item 8. A escolha de arrendamentos de curto prazo deve ser feita por classe de ativo subjacente, ao qual se refere o direito de uso. Uma classe do ativo subjacente é agrupamento de ativos subjacentes de natureza e uso similares nas operações da entidade. A escolha de arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor pode ser feita na base de arrendamento por arrendamento. Então veja que aqui está dizendo que o ativo subjacente, eu posso considerar vários ativos que sejam de mesma natureza e uso similar, ok? Para avaliar essa questão de baixo valor ou não. Uma coisa importante que foi colocada aqui, que eu já ia esquecendo de dizer, é quando você ativa agora o arrendamento mercantil, você tem que contabilizar lá no imobilizado, num grupo chamado imobilizado direito de uso, ok? Porque ele ainda não é da sua propriedade. E você tem a posse, mas não tem a propriedade. A propriedade vai depender se você optar por comprá-lo ou não, ok? Mas ele é seu ativo em relação à posse, por isso precisa ser contabilizado em imobilizado direito de uso. Vamos seguir. Então veja só, identificação do arrendamento. Na celebração do contrato, a entidade deve avaliar se o contrato é ou contém um arrendamento. O contrato é ou contém um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Os itens B9 a B31 da norma, né, estabelecem orientação sobre a avaliação se o contrato é ou contém um arrendamento. Então, para definir se ele é ou contém um arrendamento, né, você tem que ter todo o controle sobre esse ativo identificado. Então, por um prazo, né, que durante esse prazo você está pagando uma prestação, no caso um aluguel. Então veja aqui aquilo que eu falei antes. O que é um controle? Você tem todo o direito, né, sobre os benefícios e todo o ônus sobre os custos desse bem. E você diz o que você vai fazer com esse bem, aonde você vai colocar. É você, empresa, que vai ter todo o controle sobre esse item. No item 10, o período de tempo pode ser descrito em termos da quantidade de uso do ativo identificado. Por exemplo, o número de unidades de produção que o item do equipamento será utilizado para produzir. Então, o tempo aqui pode ser tempo mesmo, de meses, de anos, ou pode ser aí por quantidades, né, de uso desse ativo identificado. A entidade deve reavaliar se o contrato é ou contém um arrendamento somente se os termos e condições do contrato forem alterados. Se não forem alterados, o que definir no início do contrato é o que está valendo, ok? Muito bem. Se o arrendamento transferir a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao final do prazo de arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra, o arrendatário deve depreciar, aqui já começa a resposta da pergunta da Grace. O arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data do início até o fim da vida útil do ativo subjacente. Eu vou ler tudo, depois eu explico. De outro modo, o arrendatário deve depreciar o ativo de uso desde a data do início até o que ocorrer primeiro entre o fim da vida útil do ativo de direito de uso ou o fim do prazo de arrendamento. Então diz o seguinte: se
a empresa que está arrendando já está definido que ela vai ficar com esse bem, ou se o preço que ela está pagando, né, já deixa claro que ela vai exercer a opção de compra ao final do arrendamento, então nós temos que fazer a depreciação do início até o final da vida útil, mesmo que o contrato de arrendamento termine antes. Então, supondo que você tenha um contrato de arrendamento de 36 meses, mas está claro que nós vamos ficar com o ativo. E a vida útil dele é de 60 meses. Então, nós vamos fazer a depreciação por 60 meses. Ao contrário, se não estiver claro que o arrendatário ficará com o bem ou que exercerá a opção de compra, se já está decidido no início do arrendamento que não haverá, que a empresa não exercerá a opção de compra, beleza, nós vamos ativar esse bem e vamos depreciar pelo prazo do contrato de arrendamento. Se o contrato de arrendamento é 36 meses, a vida útil desse bem é 60 meses, nós vamos depreciar por 36 meses. Isso já responde a pergunta da Grace. Por quê? Porque eu baixo o ativo, no caso, quando eu termino toda a depreciação. Ele está 100% depreciado. Obviamente, eu vou baixar esse ativo se ele estiver 100% depreciado e eu não tiver ele mais na operação. Então vamos usar os dois exemplos. Primeiro, eu tenho um contrato de arrendamento de 36 meses. O contrato de arrendamento é de 36 meses. A vida útil do bem é 50 meses. Está claro no contrato que nós vamos ficar com o bem. Ou o valor que eu estou pagando pelo arrendamento me dará o direito, ao final do contrato, de optar pela compra. Então, nós vamos fazer a depreciação até o final da vida útil. Quanto? 50 meses. Então, veja só, nós estamos pagando o arrendamento, deu 36 meses, acabou o arrendamento e nós ficamos com o bem. Continuamos depreciando, ok? O bem está lá no ativo, continuamos depreciando. Quando termina a depreciação, se esse bem ainda está em uso, eu não faço nada. Contabilmente eu não faço nada. Por quê? Vai ficar o valor dele lá, o valor de custo, menos o valor da depreciação. Sendo os valores iguais, o líquido será zero. Mas eu não faço nada. Porém, se terminar toda a vida útil e esse bem for descartado ou vendido, eu faço a baixa. Beleza? Tá. Outro exemplo. Se eu tenho um contrato de 36 meses e não está claro se eu vou ficar com o bem ou não vou ficar, eu faço a depreciação pelos 36 meses. Não está claro que nós vamos ficar com o bem e eu não estou pagando um valor que me dê direito a exercer a opção de compra. Então, tudo indica que nós não ficaremos com o bem. Então, nós vamos fazer uma depreciação pelo prazo contratual. Por quê? Porque ao final do prazo contratual, eu vou devolver esse equipamento, esse bem, para o arrendador. Neste caso, quando terminar o contrato de arrendamento, eu então baixo esse ativo, porque eu tenho que devolver ele para o arrendador. Ele vai estar totalmente depreciado para mim. E eu devolvo isso para o arrendador. No item 33 aqui, o arrendatário deve aplicar a NBCTG 01, redução ao valor recuperável de ativo, para determinar se o ativo de direito de uso apresenta problemas de redução ao valor recuperável e contabilizar qualquer perda por redução ao valor recuperável identificado. Ou seja, como eu estou ativando, né, esse arrendamento, estou ativando esse bem, ele também entra na regra de redução ao valor recuperável, o impairment. Tem que fazer aquele teste, a contabilização normal. Ok? Então a resposta é essa. Quando é que eu vou baixar
Como é que eu faço para baixar o ativo ao final do contrato de arrendamento? Primeiro, nem sempre eu vou baixar. Se eu continuar com esse bem, eu continuarei depreciando ele, acabou o contrato de arrendamento, eu estou com o bem, e se eu terminar a depreciação 100% depreciado e ele ainda estiver em operação, permanece lá no ativo. Se ele for descartado da operação, não serve para mais nada porque acabou a vida útil, eu vou baixar ele. Por outro lado, se eu tenho um contrato de arrendamento que fica claro que nós não vamos ficar como ativo, vamos depreciar pelo prazo contratual do arrendamento. Terminado o prazo do arrendamento, aí nós vamos baixar esse ativo para devolver para o arrendador. Ok? Acredito que tenha ficado claro isso, né? Então é isso. Grace, acredito que eu tenha solucionado para você a tua dúvida. Ok? E se tiver mais alguma dúvida sobre arrendamento mercantil ou qualquer outro tema, qualquer um de vocês, pode colocar aqui nos comentários. Lembrando que existem 2 posts sobre o novo arrendamento mercantil, né, que começou a vigorar a partir de 1/1 de 2019. É importantíssimo ver essas videoaulas, né, para tirar todas as dúvidas, ok? Mas fico à disposição mesmo assim. E nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!